Quero dar boa noite mais uma vez para a igreja, quero dar boa noite para os irmãos que estão também nos assistindo online. Eu queria trazer uma palavra assim bem conhecida, assim um pouco. Esse texto que nós vamos ler é um texto bem conhecido. Nós vamos estar falando hoje sobre o filho pródigo, né? E aí a gente vai estar, eu tenho certeza que hoje Deus ele vai falar conosco através desse texto da Bíblia. Hoje seria um culto mais de ensinamento. Queria trazer uma palavra mais centrada à visão da igreja, né? Centrada mais a um ensinamento, né? Sobre evangelismo, sobre life group, sobre como fazer o ministério do Senhor. Mas Deus colocou no meu coração para trazer essa palavra hoje. Então abre a sua Bíblia aí no livro de Lucas, tá? A gente vamos ler lá no livro de Lucas, capítulo 15. Abre a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 15. Eu vou esperar você para nós estar acompanhando na palavra. Você ter muito o capítulo de Lucas é 15, o versículo nós vamos ler do 11 em diante, tá? O versículo é do 11 em diante. Você que está anotando, você pode até anotar aí do 11 ao 24, né? Que é praticamente o texto que nós vamos estar lendo para a gente poder comentar. Sei que muitos de vocês já leram essa passagem em várias versões, né? Eu tô lendo hoje numa versão mais antiga. Eu acho muito melhor esse texto numa versão mais antiga no sentido de versão, né? A Bíblia nunca ela é antiga, né? Sempre ela se inova a cada dia, em nome de Jesus. Eu coloquei o tema dessa mensagem, consequência da aventura com o pecado. A consequência de você querer se aventurar no pecado, ou com o pecado. Fica melhor com o pecado, né? Amém? Todos encontraram? Vamos ler junto. Diz assim. Primeiro, antes de nós começar a ler, eu queria falar um pouco sobre o contexto dessa palavra. Essa palavra, foi uma história que Jesus contou para poder ensinar e poder fazer com que os fariseus e os escribas da época pudessem compreender, ou sei lá. Na verdade, os discípulos estavam confusos, então ele trouxe algumas parábolas, porque na época Jesus ele estava sendo muito criticado, porque ele deixava os pecadores e republicanos ouvir ele. Então os fariseus criticavam muito ele, porque ele deixava os pecadores ouvir ele. Então, nessa mesma época, nesses mesmos dias, Jesus ele trouxe algumas parábolas em cima dessas críticas dos fariseus. Então, Jesus ele trouxe duas parábolas, mas nós vamos falar só de uma hoje. Ele trouxe duas. Ele trouxe aquela parábola que falava do pastor que deixa as 99 e vai atrás da centésima que se perdeu. E ele conta a parábola também do filho pródigo. Então, não é a mesma coisa. E Jesus ele queria ilustrar duas coisas diferentes para ensinar os discípulos na época, porque os discípulos ouviam essas críticas dos fariseus. Então, Jesus ele queria ensinar duas lições diferentes, duas situações diferentes de como um pai poderia
qual tipo de atitude o pai teria, mas ou o líder, ou o pastor, ou aquele que cuida de um rebanho, qual tipo de atitude ele teria? E às vezes a gente, presta atenção para cá, irmãos, às vezes a gente vê um irmão que decide sair da igreja, ele decide por si próprio, ele decide. Às vezes eles, normalmente, tem pessoas que são bastante, que têm um caráter bem equilibrado, que sai da igreja, não culpa ninguém, mas é muito raro uma pessoa sair da igreja sem culpar alguém. Sempre a pessoa, são mais de 16 anos de crente, com 2 anos que eu estava na igreja, eu já passei a cuidar de vidas. Então, se vamos colocar aí, 14 anos cuidando de vidas. Então, assim, desde que eu cuido de vida, né, eu vi raramente as pessoas sair da igreja, ou sair da minha célula, ou sair do seu life group, dizendo que saiu porque realmente eu não quis prestar, um exemplo. É porque eu quis mesmo, é porque eu errei. Vi pessoas assim também, mas foi muito raro as pessoas que eu vi assim. A maioria das pessoas que eu vi sempre culpava alguém, culpava um irmão da igreja, culpava a doutrina da igreja, culpava o pastor, culpava a pastora, saía falando mal de todo mundo, para ele se sentir que ele estava sendo injustiçado naquela igreja, então por isso ele saiu, e na realidade ele queria ir para o mundo. Eu vejo muitas pessoas sair da igreja botando um certo defeito, aí eu pergunto para a pessoa depois de alguns meses, às vezes é colega, amigo, às vezes não é discípulo. Discípulo eu não dou nem ideia, irmãos, muito, sabe? Quando eu vejo assim que sai, porque quis. Mas às vezes eu brinco com alguns amigos e aí eu digo, mas às vezes até com pessoas bem próximas de mim que não são da nossa igreja, eu digo, mas tu saiu, aí às vezes, não pastor, porque lá na igreja era assim, assado, e aí eu já vejo, eu digo, esse filme eu já vi, né? Na minha cabeça eu já penso logo, e daí eu já vi, ele é um daqueles que sai e não assume, que saiu porque ele quis, e eu digo, sim, tu está congregando aonde? Aí normalmente a pessoa diz, por enquanto eu estou congregando em nenhuma igreja. Eu digo, viu como o problema é tu? O problema não era a igreja, era porque tu queria se afastar da igreja. Às vezes quando a pessoa é muito próxima de mim, eu confronto a pessoa. Às vezes eu confronto rindo, quem me conhece sabe disso, que às vezes eu falo algumas verdades rindo. E aí, Jesus, ele criou 2 parábolas, para explicar ao povo da época como deveria ser o comportamento. Uma das parábolas ele fala da 99 ovelhas que ficou no aprisco, e aquele pastor foi atrás da 100ª, que estava perdida, não é verdade? Depois ele conta uma outra parábola, que ele fala do filho pródigo. Então são 2 situações diferentes. E muitas das vezes você já viu muitas pessoas talvez falar com você como líder de célula, ou falar com alguém que cuida de vida e dizer assim, mas a Bíblia não disse que deixa as 99 e vai atrás da 100ª? A Bíblia não falou isso, por que não faz? Prega amor, mas não viva amor. Porque existe 2 situações aí, existe a perdida, aquela que se perde no meio da caminhada. Normalmente a que se perde no meio da caminhada não culpa ninguém, ela está perdida, ela desanimou com a igreja, se esfriou na presença de Deus, às vezes pecado, coisas na sua vida mal resolvidas, que acabou esfriando, que acabou minando, né? E aquele cristão acabou se perdendo, saindo, começou a se isolar, começou a se afastar das comunhões, e aí, por fim, a gente sabe que aquele irmão não se afastou da igreja. E aí você, como um líder, como um discipulador, você dá uma ligada, e às vezes, normalmente a pessoa que se afasta, ela que desanima, ela atende o telefone, ela te respeita, ela é sincera, ela se culpa por aquilo. O perdido sempre se culpa por aquilo que estava acontecendo. E a gente pergunta para essa pessoa, vamos para a igreja, essa pessoa normalmente diz, eu não tenho força, eu até quero, mas não tenho força. Essa é a ovelha perdida.
Talvez aquela ovelha que Jesus conta da parábola, que não é disso que nós vamos falar hoje, era uma ovelha que a bichinha estava ferida, estava perdida lá nas montanhas, quando o pastor foi lá e trouxe de volta, e tratou das suas feridas. A Bíblia diz que aquele líder, aquele pastor, trouxe e tratou das suas feridas, uma ovelha que se perdeu do rebanho. E existe uma outra situação que ele conta, também falando deste amor, e aí ele conta sobre o filho pródigo, que é disso que nós vamos falar hoje. Mas a situação do filho pródigo, ninguém vê o pai saindo atrás do filho pródigo. A não ser que na sua Bíblia esteja assim. Você não vê a Bíblia, Jesus dizendo que o pai largou a fazenda dele e foi atrás do filho pródigo. Onde o filho pródigo estava, dentro das prostituição, bebendo, e aí aquele pai estava lá, esperando o filho pródigo sair, para dizer, volta para casa, e o filho pródigo rindo, curtindo, gastando, esbanjando aquele dinheiro todo, e aquele pai atrás do filho pródigo. Você não vê. É porque Jesus ele queria ensinar duas lições. Uma coisa é a ovelha perdida. Essa nós deveremos ir atrás. Outra coisa é a ovelha que decide ir embora. Essa você deixa ir e não vai atrás. O mundo lá vai ensinar a lição. A única coisa que eu e você podemos fazer é orar para que aquela pessoa se arrependa e volte. Vocês estão me compreendendo? São duas lições diferentes que Jesus ensina aqui. Porque se Jesus, se era para que em qualquer situação que uma pessoa se afastasse da igreja, ia-se embora da igreja, em qualquer situação nós tivéssemos que ir atrás dessa pessoa, Jesus não teria contado duas parábolas. Ele teria contado só a parábola da ovelha perdida. Ele não teria contado a parábola do filho pródigo. Por que Jesus contou duas parábolas? Porque Jesus queria explicar duas situações diferentes. Uma situação do perdido e a situação daquele que quis ir. Vocês estão me compreendendo? E muitas das vezes nós pastores, nós líderes de célula, nós discipuladores, nós somos atacados com isso. Mas não tem que ir atrás do perdido. A Bíblia diz que tem que deixar 99 e ir atrás da perdida. Depende da situação. Depende da circunstância. Existe o perdido e existe aquele que quis ir. É isso que nós como igreja, como líder, como discipulador, como discípulo nós devemos entender e aprender. E aí a gente vê o pai, ele fica na casa, ele não vai atrás, ele deixa o filho ir. Em nenhum momento o pai diz assim, não vá. Em nenhum momento. Pelo contrário, pai, eu quero a parte da minha herança. Porque eu já estou partindo. O pai, com certeza, com o coração sangrando, ele deixou o filho ir. Talvez, se fosse num dia de hoje, com um ensinamento meio errôneo, que talvez alguns de nós temos uma mentalidade até meio errada, nós tínhamos dito, se você quiser ir, vá, mas não tem herança não estou querendo que você vá. Você tem que ficar em casa. Mas não, aquele pai liberou, de uma certa forma, ele deixou o filho ir. Só que aquele pai, ele entendia da vida. Aquele pai sabia que aquele filho ia quebrar a cara. Muitas das vezes nós como líder de célula, como líder de life group, nós como discipulador, nós estamos vendo o discípulo ir embora, a gente sabe que ele vai quebrar a cara, mas nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Nós temos que se comportar com aquilo que o pai do filho pródigo nos ensina naquela parábola. Qual o comportamento? Ficar intercedendo em casa com o coração sangrando, mas intercedendo que no momento que a vida ensinar para ele a lição, ele possa voltar. Como eu, como pai do filho pródigo, como um líder, como um pastor, devo me comportar com a volta do filho? Aí o meu comportamento é correr ao encontro dele, abraçá-lo e dizer, meu filho estava perdido e foi achado, ele reviveu, ele estava morto, ele não estava entendendo o mundo. É aí a hora de eu abraçá-lo,
Já não, mas me trata pelo menos como um dos teus empregados. Não. Traga vestes para ele. Coloca um anel de príncipe de novo num dedo dele. Ele é o meu filho. Faça uma festa. Mas por que essa festa? Tanto pessoas obedientes que tem na igreja, na célula, você nunca fez uma festa para essas pessoas tão obedientes. Por que uma festa para ele? Porque ele aprendeu uma lição. Ele reviveu de novo. Ele conseguiu se achar de novo. Ele estava perdido nas suas ideias, ele estava perdido nos seus pensamentos, ele se achou de novo. Então, meu filho estava perdido e ele foi encontrado. Vocês estão me compreendendo? Então, algumas lições, aí às vezes, por isso que é muito bom, irmãos, olha, escute, às vezes, eu não tenho nada contra, às vezes uma pessoa que, eu não retiro essa unção, também de pessoas que às vezes se tornam pastores, que não lê nem Bíblia, sabe, irmãos, que não conhece a palavra, que não faz um curso teológico, e aí só porque ali tem uma carisma, prega uma palavra, já é consagrado, sabe, irmãos, assim, eu estou falando uma crítica construtiva, porque por falta desse tipo de conhecimento, a gente começa a falar bobagem. Esse tipo de conhecimento aqui. Então, assim, de uma certa forma, os fariseus da época começaram a entender, de uma certa forma, os fariseus que estavam fermentando ali o povo contra Jesus, Jesus com essas parábolas, ele ensina duas situações distintas, duas situações diferentes, para que as pessoas pudessem compreender. E às vezes nós pegamos só uma situação para abranger tudo. Então, é uns cuidados que nós devemos ter. Então, eu vou falar hoje do filho pródigo, de uma pessoa que foi se aventurar no pecado. Às vezes a gente está tão bem na igreja, às vezes você está tão bem na casa do seu pai, você está tão bem, pai, eu vou embora, eu vou sair da casa do meu pai, eu vou embora, é porque aqui tem hora para chegar, tem hora para sair, é cheio de regra, e aí a gente pega e vai embora. Eu fiz isso. E sofri, irmãos, mais do que cachorro de rua. Apanhei, mais do que vira-lata. Mas apanhei foi literalmente mesmo. Sabe por quê? Porque era cheio de regra na minha casa, eu queria ir embora. Sabe de quantos anos eu saí de casa? Eu tinha 11 anos de idade. Larguei a casa do meu pai, a minha família sempre foi modelo para mim. O meu pai e minha mãe foi modelo para mim de esposo, de pai. A minha família foi modelo para mim. Era uma família modelo, não tinha por que eu sair. Mas eu saí, quebrei toda a cara para um dia voltar e pedir perdão. É disso que eu queria falar com você hoje. Diz assim no versículo 11 de Lucas 15. Disse-lhe mais... Jesus falando, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo de uma maneira dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. E havendo ele dissipado tudo, ou seja, gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, ao qual mandou para os seus campos para apacentar os porcos. Desejava encher o estômago com as alforrobas, né? Alforrobos. Que nome estranho. Comer a comida dos porcos, né? Que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada.
Caindo, porém, em si, ele caiu em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Olha só, no versículo 18, ele tomou a decisão mais importante da vida dele: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, saiu. Quer dizer, estando ele ainda longe, o seu pai o viu. Olha só, eu imagino o coração daquele pai, a alegria daquele pai, vendo o filho voltando. No mínimo, o pai, a primeira coisa que aquele pai sentiu de alegria: o meu filho aprendeu a lição. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vista-las, e põe um anel no dedo, e alpacas nos seus pés, ou seja, sandálias nos seus pés. Trazei também um bezerro cevado, e matai-o, comamos, alegramo-nos, ou regozijamos-nos, em algumas versões, né? Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado. E começaram a regozijar-se, ou se alegrar. Sabe, irmãos, olha, isso, eu creio que isso foi uma cena muito linda. Eu imagino aquele pai, eu tenho uma viagem que nem o Justo de Oliveira, sabe? Eu imagino aquele pai todos os dias esperando a volta do seu filho. Mas em nenhum momento o pai foi lá atrapalhar o que o seu filho tinha decidido fazer. Em nenhum momento aquele pai foi lá querer convencer o filho, ao contrário do que aquele filho tinha decidido. O pai, ele ficou em casa esperando a volta do filho arrependido, porque foi uma decisão do filho. E eu imagino na janela o pai vendo o seu filho chegando de longe. E naquele momento, eu imagino o pai com muita sabedoria, com muita experiência que ele tinha na vida. De longe ele entendeu que o seu filho já tinha feito um monte de bobagem, estava arrependido. E aquele pai corre e pula no pescoço do filho e abraça, diz: ai, meu filho, e beija ele, e chama ele de filho. E naquele momento houve algumas atitudes, eu fugi até do esboço. Houve algumas atitudes que nós temos que trazer para a nossa vida hoje. A primeira coisa que a gente vê na vida do filho pródigo, isso foi muito forte assim na minha vida, isso, que eu lembrei do meu passado. Uma das coisas que eu vi assim no filho pródigo foi a atitude de se levantar. Sabe, irmãos, o filho pródigo ilustra hoje uma sociedade que está se afastando de Deus a cada dia. Uma sociedade que está ficando longe de Deus dia após dia. Uma sociedade que cada dia que está se passando está ficando mais longe de Deus. Esse filho ilustra uma sociedade que está gastando toda a sua reputação e a sua própria vida lá fora, longe do Pai. Mas existe uma esperança hoje para os nossos discípulos, para a nossa vida. E muitas das vezes, escute, isso é forte que eu vou falar para vocês, nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos com os pensamentos e com a nossa vida longe de Deus. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos totalmente com o coração longe de Deus. Mas uma coisa que eu vi na vida desse filho pródigo, desse jovem, é que a Bíblia fala que ele decide se levantar.
Ele disse: levantar-me-ei e vou ter com meu Pai. Sabe, Deus está falando com pessoas hoje aqui, está dizendo assim: olha, você tem que ter uma atitude dessa. Você tem que ter uma atitude dessa, de assim: hoje eu vou me levantar e vou ter com meu Pai, e não vou mais aceitar uma vida superficial, de crente superficial, sabe, irmãos? Eu vou me levantar e vou dizer: Pai, eu não quero mais viver dessa forma. Olha, escute algo que eu quero dizer para você: a pessoa só fica caído até o dia que ele decide a se levantar, porque no dia que a pessoa se decide a se levantar, o próprio Pai Celestial ajuda ele nessa jornada. Sabe, irmãos, o que nós devemos trazer para a nossa vida é essa decisão de se levantar e não se conformar com uma vida superficial, é se levantar e ter com o nosso Pai. Sabe, chegar a dizer: Senhor, eu quero viver diferente. Senhor, eu não estou vivendo nos padrões que o Senhor queria que eu vivesse. Eu quero viver diferente. Outra coisa que eu aprendo com o filho pródigo, que nós devemos aprender, é que ele reconhece o seu erro. Ele reconhece. Ele pensa e planeja na sua cabeça. Ele diz assim: eu vou ter com meu pai, e vou chegar para ele e vou dizer: pequei contra os céus e pequei diante de ti. Então, uma das coisas que nós aprendemos com o filho pródigo é isso: reconhecer que erramos, reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus, reconhecer. Primeiro ele se levanta, depois ele reconhece. E quando ele reconhece isso, o mais importante é que não só ele reconhece, ele confessa. Ele confessa. Em Provérbio 28 fala sobre isso. Diz assim em Provérbio 28, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbio 28, capítulo 13, 28, versículo 13. Aqueles que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, ele não só se levanta, ele reconhece, e em seguida, ele confessa diante de Deus. E às vezes você pode dizer assim: mas pastor, o senhor está pregando aqui só para crente. Isso parece uma palavra evangelística, né? Parece uma palavra que você deveria pregar para um monte de pessoas não crentes. Sabe, se Deus trouxe essa palavra hoje, é porque tem pessoas aqui que precisam ouvir. Tem pessoas aqui que precisam tomar a decisão de se levantar na sua vida espiritual, se levantar e voltar à essência. Sabe, se levantar e voltar ao primeiro amor, se levantar e parar de viver uma vida superficial. Sabe, eu tenho uma frase, tem algo muito interessante que a gente tem que aprender, é que na superfície você não pega nada. Sabe, irmãos, quem vive no raso é mussu, bodó, quem entende de pescar sabe disso, cuiú. Quem vive num profundo são pessoas de visão. Vamos sair da superficialidade. Vamos sair da superficialidade. Talvez esse seja um chamado de Deus: levantar-me-ei e vou ter com meu Pai. Outra coisa importante aí que a gente vê nessa história do filho pródigo é que a recepção do Pai. Sabe uma coisa que eu vou dizer para você, igreja: o Pai nunca vai lançar fora. Ele nunca vai lançar fora alguém quebrantado, com o coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus nunca lança fora alguém com o coração quebrantado e contrito. Levantar-me-ei e vou ter com meu Pai. E você pode até estar pensando assim: será se eu ainda vou poder ser chamado filho de Deus? Tanta coisa que eu fiz, tanta coisa que eu... Será se Deus ainda, ele vai me ter como filho? A Bíblia diz que nessa história a gente aprende, né, que Ele não só colocou as sandálias nos pés do filho e as veste, Ele também colocou o anel do dedo, o anel simbolizando príncipe, filho.
Então muitos eles saem da presença de Deus para aventurar no pecado, para fazer uma certa aventura no pecado. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Inúmeras vezes, irmãos, eu fico triste em falar isso para vocês hoje. Inúmeras vezes eu vi pessoas entrar na igreja e ficar anos na igreja. Quando conseguir tudo o que queria, abandona a igreja, irmãos, e vai viver uma vida, sabe? Uma vida do jeito que queria viver. Uma vida errada. Às vezes são pessoas que entram na igreja e é tão fiel, é tão dedicado, é tão dedicada, e quando consegue tudo o que queria, quando é abençoado, quando acontece tudo na sua vida, aí sabe o que acontece? Me dê a parte da minha herança, Pai, porque eu vou dar um passeio, eu vou me aventurar um pouco lá no mundo, eu vou me aventurar um pouco no pecado. Eu conheço um cara que orava tanto, o sonho dele era ter um carro. Era um sonho, e aí ele compra um carro. Ele fica na igreja, ele era um grande líder de célula. Eu conhecia ele antes de eu ser crente, antes de ele ser crente nós já se conhecia, e ele compra um carro. E aí, com poucos tempo depois, o pai dele tem que viajar, tem que ir morar em outra cidade, e deixa e dá a casa para ele. Ele fica com a casa top. Aí Deus começa a abençoar ele, a esposa dele, ele começa a prosperar. Aí quando o emprego dele que ele tinha, uma coisa top o emprego dele. Sabe, pelo estudo que ele tinha, não tinha condições de ter um emprego daquele, mas Deus abençoou ele num emprego bom. E aí o que é que acontece? Tem tudo agora. Ele arranja um pretexto na igreja e sai. Vou te dizer qual foi o pretexto. É porque o pastor colocou um líder para cuidar só das finanças das células. Era uma líder. E essa pessoa deixava o relatório todas as vezes e não vinha com a oferta da célula. Só que no relatório tinha a quantia da oferta, mas a oferta em dinheiro não chegava. E aí a líder que o pastor tinha colocado disse assim para ele: vem cá, fulano, não está vindo as ofertas, só está vindo o tanto da oferta aqui no relatório, mas não está chegando a oferta. Ele pegou isso daí. Está dizendo que eu estou roubando, para sair da igreja. Porque normalmente a pessoa não sai, ele quer arranjar um pezinho para sair da igreja. Ele fica arranjando pretexto. E aí ele sai da igreja falando, eu saí da igreja porque estava dizendo que eu estava roubando. Com poucos dias depois, eu vi ele passando no carro que Deus tinha dado para ele. Só ouvindo aqueles funk imoral. Sabe, são pessoas ingratas. Sabe, irmão, são pessoas que pegam o que Deus deu, me dê a parte da minha herança. Deixa que agora eu quero sair da tua presença, Pai. Então escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Um dos problemas maiores do filho pródigo é que ele estava gastando o seu dinheiro irresponsavelmente, porque ele queria ser livre. Ele não queria que ninguém pegasse no pé dele, que ninguém puxasse a orelha deles. Vocês já ouviram eu falar muitas das vezes que o homem ou uma mulher, ela não pode ser independente. O homem e uma mulher, eles anseiam por dependência, mas nós não podemos ser dependentes. Nós podemos ter, escute uma coisa que eu vou dizer, um conselho de ouro para vocês. Escute, nós precisamos sempre de alguém para nos colocar limites. Nós podemos estar de barba branca, nós precisamos sempre de alguém para nos colocar limite, porque se nós tivéssemos alguém para nos colocar limite, nós começamos a fazer bobagem. Uma das piores coisas do filho pródigo é que ele se afastou de tudo e de todos, não tinha ninguém para colocar limite nele, ele gastou o dinheiro dele todo irresponsavelmente, porque não tinha ninguém para puxar a orelha dele, porque ele queria ser independente.
Outra coisa do filho pródigo foi que ele se afasta do pai. Isso daí foi um erro muito grande. O filho pródigo, ele se afasta do pai. E quando se afasta do pai, quando eu e você se afastamos de Deus, nós perdemos a proteção dele. Quando eu ou você se afastamos de Deus, nós perdemos a proteção dele. É tipo um filho que se afasta da casa do pai e vai para uma outra cidade. Ele perde a proteção do pai. O pai não está perto para ver, para protegê-lo. Então a gente vê, uma das primeiras coisas que a gente vê numa pessoa que tem essa característica do filho pródigo, que decide sair da igreja. Eu quero sair da igreja. E muitas das vezes, escute, não é em todas as vezes, mas na maioria das vezes, sai da igreja e não congrega em outra. Porque na verdade ele não queria sair daquela igreja, ele queria sair da igreja. Não era daquela igreja. Sabe, irmãos, e nós temos que começar a olhar para dentro de nós e ver os erros que nós cometemos e dizer, meu Pai, me perdoe. E ter isso como lições para a nossa vida, para nós nunca mais cometer esse erro, para nós sempre ser grato a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida, por aquilo que Ele faz na nossa vida, para nós nunca deixar de ser infiel. Nunca deixe de ser infiel. Eu estou falando, é um conselho que eu dou para você. É um conselho, nunca deixe de ser infiel. Seja bilionário, continue fiel. Seja trilionário, continue fiel. Continue, não deixa. Sabe, irmão, não deixa o diabo estragar o que Deus tem te dado. Não deixa o diabo estragar as bênçãos que Deus tem te dado. Não deixa o diabo transformar as bênçãos que Deus tem te dado em maldição para a sua vida. Nunca deixe isso acontecer. O filho pródigo, ele pegou as suas bênçãos e transformou todas em maldição, porque ele queria viver independente, ele queria viver sem ninguém colocar limites nele, ele queria viver sem ninguém pegar no pé. Você já viu aquelas pessoas falar, eu não quero ter compromisso? Vocês já viram? Quantas e quantas vezes eu vi pessoas falar, pastor, eu não quero ter compromisso. Eu não quero ser um líder, não quero ser um diácono, não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, porque eu não quero ter compromisso. Na verdade mesmo, não é compromisso. Ele está querendo dizer para você, eu não quero ninguém pegando no meu pé. Eu não quero ninguém me cobrando nada. O filho pródigo teve essa atitude. Ele queria ir para longe do pai para viver do jeito que ele queria. Então tem muitos hoje saindo da igreja para viver aquilo que ele queria. Tem muita gente, pessoas saindo da casa do próprio pai, da própria família hoje, filho, adolescente, saindo de casa para viver do jeito que queria, quebra a cara lá fora, vai quebrar a cara, vai sofrer, vai pagar um preço caro. Eu paguei esse preço caro, eu sofri, eu passei fome. Eu fiz pacto com o diabo, eu andei com o demônio, tudo por causa que eu saí da casa do meu pai, porque eu queria ser independente, morei em terreiro de macumba, vivi de migalha de demônio. Sabe por que tudo isso aconteceu na minha vida? Porque um dia eu queria ser independente. 40 e poucos anos de idade, quase chorando diante do meu discipulador. Eu preciso de uma pessoa para colocar limite na minha vida. Eu preciso de uma pessoa para cuidar da minha vida. Já estou barbado já, não sou mais nenhuma criança não preciso de ninguém pegar no meu pé não. Aí um barbado está pedindo ajuda. Eu quero que o Senhor coloque limite na minha vida. Eu preciso de uma pessoa que eu possa abrir o meu coração, de uma pessoa que possa me aconselhar, de uma pessoa que possa dizer, por isso está errado, você está errado. Não vá por aí não, que você vai se quebrar. Eu preciso dessa pessoa. A princípio tu pensa que o meu discipulador quis? Não, vou sim, vou cuidar de ti. Não posso não, Macedo. Ele até brincou comigo, a torcida do Corinthians e do Flamengo, todas querem que eu discipule eles. Quando dava dia do Tadel lá na igreja deles, eu não tinha carro nem moto, não tinha nada, não tinha nem bicicleta. Pegava uma carona de um do outro. Até aquele Reginaldo, lembra o Reginaldo da Rosa?
me levava para lá. E eu, Reginaldo, me espera aí. Eu sabia que na hora do Tadel fazia roda, e na hora da roda ele ficava disperso, o pastor. Aí eu corria lá para o pastor. Senta aqui, pastor. Aí começava a abrir meu coração para ele, pedir a consciência. Entendeu? Ele me discipulava que não estava nem sabendo. E eu já estava declarando meu discipulador. Foi se concretizar o discipulado quando a pastora foi a EDD, lembra? Foi quando ele foi oficializar mesmo. Disse, já que a pastora Vange está discipulando, pastora Maria, eu vou lhe discipular. Eu fiquei atrás. Sabe, irmão, fiquei atrás, imagine hoje. Eu não quero ser discipulada por fulano, não, porque não anda na minha casa. Nunca o pastor Júnior foi na minha casa, nunca o pastor Nilson foi na minha casa, nunca. 8 anos eu passei na quadrangular, pastor Nilson não sabia nem meu endereço. Quem quer sombra, é que vai atrás. Imagina a árvore, hein? Correndo atrás de ti para fazer sombra em ti. Hoje eu peço conselho do pastor Nilson, hoje eu ligo para ele, tem o meu discipulador, inclusive depois da manhã é o dia do meu discipulado com ele, nós passamos a tarde com eles. Amanhã, né? Quer dizer, quarta-feira, amanhã. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Escute, uma aventura com o pecado é ilusória. Só vai trazer para nós tragédia. Ela é traiçoeira. Nos leva ao caos, à miséria. Todas as vezes que você se aventura com o pecado, você só quebra a cara. Nunca saia da casa do Pai. Nunca seja ingrato. Diga, Senhor, olha, E talvez esses dias até você sente que se afastou um pouco de Deus. Você está na igreja, mas você sente, sabe, irmãos? Se levante e vai ter com seu Pai. Se levante e diga, Pai, eu estou errando nisso. Pai, eu estou me acomodando nisso. Pai, eu quero voltar à minha essência. Eu quero voltar